Tá? Pessoal, com a aula de hoje, nós vamos começar a abordar o problema inverso da diferenciação, que é a integração, porque até agora você tem uma função f e encontra a sua derivada. Agora é o problema inverso. De fato, os problemas mais interessantes da matemática são os problemas inversos. Tá? E o problema inverso é você dar a derivada e você quer descobrir quem é a função. É dada a derivada e você quer descobrir quem é a função. Então, aqui é a diferenciação, aqui é a integração. Aqui é o cálculo diferencial, aqui é o cálculo integral. E eu começo com a seguinte definição. Definição que diz o seguinte. Tá? Sejam e contida em R um intervalo e FG funções, duas funções. Nós dizemos que G é uma primitiva de F em I. Nós dizemos que G é uma primitiva de F em I quando F é definida em I definida em I quer dizer o que, hein? O que isso quer dizer? I está contido no domínio de F. Tá? Quando F é definido em I, G é diferenciável. G é diferenciável em I e a derivada da G em X é igual a F de X, qualquer que seja o X pertencente a I. Então, isso é a definição de uma função G ser uma primitiva de uma função F em um intervalo, tá? O conceito é para intervalo, entendido? Então, vocês guardem bem esse conceito. Por exemplo, ó, para precisar como primeiro exemplo, a função G dada por G de X igual a raiz quadrada de x2 menos 1 é uma primitiva da função f
dada por da função f dada por f de x em igual a x sobre raiz quadrada de x2 menos 1. Agora, perdão. Vou mudar um pouco aqui. É uma primitiva da função f igual a menos x2. Aonde? No intervalo aberto menos 1. Tá? Entendido? Pois. Aí vamos ver se é mesmo. Eu tenho que responder à luz da definição. Por que que é? Por quê? Porque G é diferenciável. A função G, pela regra da cadeia, é diferenciável no intervalo menos 1. A função f está definida ou é definida no intervalo menos 1. E se você calcula a derivada da g em relação a x para todo x aqui, quem é? Ó? É 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x2 vezes o quanto? Menos 2x. Isso dá quanto? Dá menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Isso vale para todo x no intervalo aberto menos 1. Então tá aí, a justificativa. Tá? Intervalo menos 1. Entendido? Outro exemplo. Tá? Outro exemplo. A função g dada por g de x igual a x3 sobre 3, tá? A função g dada por isso aqui é uma primitiva da função f dada por f de x igual a x2. E é uma primitiva onde? Vou colocar aqui, a primitiva onde? Em R. Em R. Tá? É uma primitiva em R. Por quê? Porque a derivada da G, pode calcular. Quem é a derivada da G em X? X2. Né? Porque dá 3x2 sobre 3, que dá x2. Entendido? A função seno é uma primitiva de quem? Da função cosseno em R. Outro exemplo, né? Por quê?
que a derivada do seno é o cosseno. O cosseno é derivada do seno, certo? E o seno é uma primitiva do cosseno. Tá? De fato, você não pode perder de vista o seguinte: sejam I um intervalo e F uma função. Se F é diferenciável, em I, então F é uma primitiva de F' da sua derivada em I. Claro, né? Se F é diferenciável, F é uma primitiva da sua derivada. Tá? Você não pode esquecer o seguinte: dado N natural não nulo, a função, na realidade, dado N natural, tá? Dado N natural, a função F dada por F de x igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá? Essa função aqui é uma primitiva da função g dada por g de x igual a quê? A x elevado a n, e é uma primitiva onde? Em R. É uma primitiva em R. Entendido? Tá? É uma primitiva em R. Por quê? Porque quem é a derivada dessa função em relação a x é essa. Tá? Tá certo? A derivada dessa função é essa. Agora, observe uma coisa, ó. Observe uma coisa. Você não pode esquecer. Tá? É que dado N, ó, dado N natural, tá? Dado N natural, e aqui N natural, dado N natural, a função
Então, vamos montar aqui, ó, a função f de x. Vê se vocês jogarem. É uma primitiva da função g de x igual a 1 sobre x elevado a n. Em 0 mais infinito. Vamos ver se você é capaz de dar a função g dada por primitiva da função g dada por aqui. Qual é a função que é primitiva dessa? Qual a função que é primitiva dessa daqui? Você é capaz de responder? Aqui. Eu quero uma função cuja derivada dá 1 sobre x elevado a n. Como é? O x ainda vai estar apagado a função de divisão. Então, vamos aqui com uma derivada de uma função anterior, vai ficar raiz de x elevado a n. Raiz não é n natural, cara. É n natural. Bora lá, pessoal. Pense, raciocine. Como é que você faz para chegar aqui com essa função? Se o n não for... X elevado a quê? 1 menos n sobre menos n. Se o n for... diferente. Se o n for diferente de 1. Tá certo? Dado n natural, n diferente de 1, muito bem, ó. N diferente de 1, melhor colocando. Dado n, ó. Dado n diferente de 1, aonde? No conjunto dos números naturais, tá certo? Quem é a função cuja derivada dá 1 sobre x elevado a n? É só você pensar, ó, pessoal. Quem é essa função aqui? Quem é? É x elevado a menos n. Então, qual é a função que você tem que colocar aqui para a derivada dar essa? Qual é? X elevado a quê? Menos n mais 1 sobre n mais 1. Tá certo? Então, essa função, mas isso só pode ser o quê? Se o n for o quê? Diferente de 1. Tá? Então, a primitiva da função 1 sobre x elevado a n, se x, a função, dado n natural, a função f dada por isso aqui, f de x igual a x elevado a menos n mais 1 sobre menos n mais 1, é uma primitiva da função g de x igual a 1 sobre x elevado a n, nesse intervalo aqui, em 0 mais infinito, e em, qual é o outro intervalo? Qual é? Menos infinito, 0. Tá certo? Bom, e em menos infinito, 0. Tá certo? Porque a derivada dessa função dá essa. Mas para n o quê? Para n diferente de 1.
E para n igual a 1, quem é uma primitiva de 1 sobre x? Aí isso é uma história grande que eu vou contar para vocês mais para o futuro. Tá? Então, aqui não pode. Bom? Então vamos ver aqui. Ver outros exemplos, tá? De fato, ó. Fato. Dado que racional